maravilhoso. Que esse Deus não é qualquer coisa. Não é uma coisa que eu vou na igreja buscar Deus, volto para casa, eu vou, volto, eu vou. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é precioso demais. Esse Deus é uma coisa que um dia todo ser humano se encontrará diante dele, cairá dobrados os joelhos e olhará para ele, e não conseguirão resistir e dirão: Santo, Santo, Santo és tu. Querendo ou não, os lábios proclamarão. Um dia Jesus estava entrando em Jerusalém e as pessoas começaram a levantar e a jogar as vestes para cima e dizer: Hosana ao Filho de Deus. Então alguns judeus, sacerdotes, disseram: o que é isso que vocês estão fazendo? Jesus disse: olha, não façam eles se calarem, porque se esse povo se calar agora, nesse momento, essas pedras começarão a clamar, porque ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eu não sei o quanto ele é para você, mas eu acredito que ele poderá ser mais e mais maravilhoso. Eu não sei o tamanho do seu amor por ele, eu sei o tamanho do amor dele por você, e esse amor é maravilhoso. Eu te digo uma coisa: se sua esposa soubesse os seus pensamentos, conhecesse todos os seus pensamentos, ela já teria te abandonado. Se os seus amigos soubessem o que passa pela sua cabeça, seus pensamentos, suas intenções, aquilo secreto, eles já teriam te deixado. Esse Deus sonda e conhece o seu coração dele. Ele sabe o que nós pensamos, ele pesa as nossas intenções, ele sabe tudo o que se passa dentro de nós, o que a gente pensa de pessoas, o que a gente pensa dele, o que a gente pensa dos outros, e ele permanece o mesmo, fiel e amado. Por isso eu digo: esse Deus é maravilhoso. Não existe outra palavra, porque a palavra maravilhoso, quando ele diz: um menino se dará, um filho nascerá, e o seu nome será maravilhoso. Se ele disse que o nome dele é maravilhoso, será que não é porque ele é? Será que não é porque de fato esse Deus é maravilhoso? Mas como se saberá que esse Deus é maravilhoso? Só quando você provar dele. Um dia eu provei. Eu vivi dentro de igreja 10 anos da minha vida. 10 anos da minha vida eu vivi dentro de igreja. Cresci correndo nos corredores das igrejas. O Berço me conheceu nesse tempo. Eu cresci dando trabalho para diácono, correndo dentro da igreja. E aprendi que se resistir ao diácono, ele foge. É isso, mesmo. Tinha um amigo meu que, quando ele corria lá naquela igreja lá, tinha umas pedrinhas verdes assim, e nós correndo muito, os diáconos vinham, ele catava as pedras, ele dava de pedra nos diáconos, os diáconos não, cara. Ia para dentro chamar o pai e a mãe para resolver. Eu cresci dentro da igreja. Eu fui batizado com 10, 11 anos de idade. No dia que eu fui para ser batizado, o pastor da igreja, que faleceu um tempo atrás, inclusive, disse assim: Marcinho, você precisa se batizar. Eu falava: não, pastor, eu não quero me batizar. Marcinho, toda a sua família vai se batizar, e se Jesus voltar amanhã, você vai ficar sozinho nesse mundo. Pastor, eu quero me batizar. Mas eu não conhecia, eu não sabia o que era. Um dia, eu estava numa reunião, me ligaram assim, e um homem com um violão começou a tocar. À medida que ele começou a tocar o violão, eu estava lá no fundo, como sempre eu fazia, bagunçando com os meus amigos, já adolescentes, 17 anos, 18 anos. E quando ele começou a tocar, as pessoas, uns começaram a levantar as mãos, outros também, outros foram ficando mais perto. E eu falei: eu não vou atrapalhar ninguém, eu vou ficar quieto no meu canto. A hora que acabar essa reunião, ia ter um cafezinho na madrugada, até uma bexiga. Eu vou tomar meu cafezinho e depois eu vou embora para casa. E eu comecei a me aquietar onde eu estava, sentado no banco. De repente, eu não
posso te falar, porque eu não sei te falar o que aconteceu comigo. Uma coisa começou a tremer dentro de mim. E eu comecei a chorar. E eu não sabia por quê. E eu não entendia, porque eu tinha vergonha de chorar perto das pessoas. Era uma coisa inadmissível para mim. E eu comecei a chorar. E eu olhava e tentava disfarçar dos meus amigos que estavam por perto, por aqui, mas eu chorava compulsivamente. E quando eu fechava o olho, tudo que eu via era o Senhor na cruz. E eu tinha um sentimento de culpa por Ele lá. E eu chorava e não conseguia me conter. Eu chorava, de repente eu não conseguia mais segurar meu corpo, eu caí no chão. Eu não sei o que Ele pregou, eu não sei qual foi a próxima música que Ele tocou. O que eu sei é que eu levantei dali umas 2 horas. E eu estava banhado em lágrimas, sabe? Minha roupa molhou toda. E eu levantei e eu falava, o que aconteceu comigo? E eu estava desconfiado. O pastor falou assim, amanhã ele vai continuar lá na igreja, porque nós estávamos numa chácara. Amanhã ele vai continuar ministrando lá na igreja. E eu fui. Fiquei mais desconfiado ainda, fiquei mais longe do púlpito ainda, lá no fundão mesmo. Eu falei, essa coisa não pode me pegar de novo. E quando ele começou a tocar e a adorar de novo, eu fui ao chão, lá onde eu estava. E eu te digo uma coisa. Naquela noite, eu disse assim para o Senhor: Deus, eu não gosto de orar. Eu não oro nem para comer, nem para dormir, porque eu não gosto. Mas se quando eu for orar, eu sentir isso que eu estou sentindo nesse momento, e o que eu senti ontem, eu dedico o resto dos meus dias em oração a Ti. Porque isso aqui é maravilhoso. Eu não sei falar, porque eu nunca me droguei, eu nunca pus droga, nunca cheirei, nunca, isso é algo que eu desconheço. Mas eu entendo que eu via meus amigos fazer, e eu entendi que era aquilo que eles buscavam, aquela sensação que eu senti, e eu comecei a dizer para eles, cara, o que eu senti não existe, não existe. E eu olhava uns rapazes da escola e falava assim, você depois se sente culpado, eu depois me sinto extasiado. Você tenta se esconder, cara, eu quero aparecer com um lindo sorriso. A minha mãe achou que eu estava drogando, minha mãe achou, porque ela sabia que eu não orava. E eu comecei, no outro dia, eu entrava no meu quarto, dobrava os joelhos em cima da cama, minha mãe passava, abria a porta, 1 hora, 2 horas depois, e eu lá, e olhava e falava assim, menino, estava alguma coisa. Ele começou a ficar arredio. E eu fiquei arredio porque eu só ficava no quarto. Eu estava sem trabalhar porque eu tinha sido mandado embora do serviço que eu estava, e eu entrava 8 horas da manhã no meu quarto, e ficava lá até as 11. Almoçava, voltava para o quarto, ficava até as 5. Ela batia, mas vamos tomar um chimarrão. Eu saía para tomar um chimarrão com ela e com meu pai. À noite, se tinha alguma coisa para fazer na igreja, eu ia. Se não tinha, eu comia alguma coisa com eles, entrava no meu quarto e eu ia até 2, 3 horas da manhã. 6 meses foi desse ritmo. A minha vida foi transformada. E eu te digo uma coisa, eu só estou aqui hoje porque hoje eu estive comigo. Não é pelo que aconteceu.